Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar um pouco aqui os resultados que recebemos ontem de Google e hoje pela manhã de Eli Lilly, né? Eli Lilly apresentou um resultado um pouco estranho na expectativa do mercado, visto que tivemos excelentes resultados de vendas de alguns produtos que são carro-chefes da Eli Lilly. Isso fez com que o mercado tomasse um susto inicialmente e derrubasse as ações mais de 10% na abertura do mercado. Agora estamos com as ações mais ou menos rondando 5% negativo, o que trouxe a Eli Lilly de volta para o cenário, onde a gente está analisando quais são os resultados em relação a quais são os números reais que devem ser observados nesse relatório. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando no mercado financeiro para preparar nossas estratégias visando sempre a proteção do investimento que está sendo feito, né? E existem vários modelos para fazer isso. Outra análise que a gente precisa fazer é com relação aos excelentes números que a Google apresentou ontem. Um earnings maravilhoso, o mercado aceitou isso de forma magistral e hoje a Google apresentou um crescimento de aproximadamente 6%, né, no dia de hoje, o que é maravilhoso para uma empresa do tamanho da Google, né? Isso representa valores astronômicos no acréscimo do valor de mercado da Google. Isso tudo, toda essa volatilidade, todo esse crescimento trazido por essas variações nos valores das ações das empresas impactam outras coisas que vêm junto, como eu falei ontem no Instagram. A gente traz acréscimo no valor de alguns fundos, né, de investimento focado nessas empresas. A gente traz o crescimento em alguns fundos que replicam resultados de indexadores que trazem esses valores, como SPY, por exemplo, como Nasdaq, por exemplo, que traz resultados dessas empresas de tecnologias agregados, né? Como o exemplo de SPY, que é um ETF que replica SPX, que é o SP 500 na Bolsa de Valores americana. Então, esse efeito cascata desses resultados a gente vai sentir ao longo do dia, né? E sentir ao longo da semana, visto que hoje nós temos a apresentação dos resultados de Meta, Microsoft, e essas duas vão trazer um impacto muito grande no que diz respeito à apresentação de tecnologias e como ela está investindo o dinheiro que foi produzido por elas na produção de novas tecnologias e novas inteligências artificiais, né? O impacto desse investimento e como eles foram feitos, no caso de Meta, trouxeram um susto em uma primeira análise da apresentação dos resultados passados de Meta. No dia da apresentação, o mercado entendeu que aquilo não era um resultado bom inicialmente. Ao o Mark Zuckerberg apresentar as razões pela qual os custos de investimento em AI foram acrescidos, a empresa teve um crescimento exponencial após o evento de declaração de earnings. Isso traz para a gente uma precaução, traz para a gente a necessidade de uma precaução na análise dos números, né? E aí essa análise precisa ser feita de forma técnica, de forma fundamentalista, para que a gente traga todos os elementos que podem ou não validar aqueles números para o mercado. Estamos com uma expectativa muito boa em relação à Meta e algumas preocupações em relação à apresentação de Microsoft. Vamos analisar esses números amanhã e ter certeza de como a gente vai tratar isso. A gente tem algumas posições montadas nessas empresas que são focadas
em uma apresentação de um resultado um pouco mais longo, né? A gente monta essas estruturas baseadas em vários elementos que precisam ser observados, como o entendimento do mercado, como o mercado vai variar, a identificação da identidade do investidor, do perfil do investidor, como ele aceita risco e tudo mais, e tudo isso gera um resultado final de uma carteira que tem uma característica mais conservadora até uma característica mais agressiva, mediante a identificação desses elementos. A análise do mercado para a semana traz, como a gente sabia que ia acontecer, e a gente falou disso com vocês, uma volatilidade muito grande. Essa volatilidade traz para a gente resultados muito bons à medida que a gente sabe como trabalhar nos dois lados do mercado. Estamos entrando em uma situação muito bullish, ou seja, uma situação muito de compra, e isso vai fazer com que os preços aumentem. Ontem tivemos um recorde na Nasdaq, ela fechou em recorde, abriu em recorde, então a gente está trabalhando nisso. Tivemos um pequeno pullback em algumas das principais empresas de tecnologia hoje, visto que temos earnings hoje à noite e temos resultados amanhã também bem importantes. Então a gente está trabalhando para trazer para você a melhor informação possível, entendimento sobre o investimento pessoal, para que vocês possam saber como se mover dentro do mercado financeiro para obter os melhores resultados possíveis. Com uma visão bem voltada aos dados econômicos, tivemos o GDP, que não atingiu o crescimento que o governo americano esperava, que o Fed esperava. Tivemos um GDP de 2,8, onde a expectativa era de 3,0. Isso fez com que o mercado confirmasse, né? A CME, que é a Bolsa de Chicago, confirmou quase com 100% de certeza nas apostas de que o corte da taxa de juros vai ser de 0,25, visto que não tem como deixar de cortar para continuar mantendo o estímulo na economia, para que não tenhamos surpresas alguma com relação à recessão, que não tem nenhum elemento se confirmando. Sendo assim, o Fed precisa rapidamente agir com o corte na taxa de juros para manter a economia dos Estados Unidos crescendo, como está dentro da realidade que estamos aí, batendo recordes em cima de recordes, e as empresas apresentando resultados como elas estão apresentando. Sexta-feira vamos ter payroll, então é um dia que tradicionalmente os traders se mantêm fora do mercado, visto que a volatilidade nesse dia é completamente imprevisível e pode ser muito danosa para estratégias de ganhos consistentes, né? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar observando. A gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Curte, compartilhe e manda para aquele amigo que está preocupado com o mercado americano, para ele estar inteirado dos resultados e de como está tudo acontecendo aqui. Obrigado, forte abraço.